Oi, gente. A razão, acabei de fazer, faz uns tantos minutos, um vídeo sobre Reaganomics no Facebook. Eu resolvi fazer esse para YouTube, porque em parte eu estava tentando elaborar o que eu estava tentando dizer e é difícil, tá? Porque os números e realmente tudo que eu escrevi ficou uma bagunça. Então eu resolvi fazer um para YouTube e para explicar mais ou menos como é que funciona o Reaganomics, que é também neoliberalismo. É algo que eles costumam dizer: high tide lifts all boats, maré alta levanta todos os barcos. E eles usaram essa desculpa para simplesmente implementar Reaganomics, também conhecido como neoliberalismo. Neoliberalismo não tem nada a ver com liberalismo, porque muita gente confunde as duas coisas. O liberalismo na Europa os liberais são conhecidos como pessoas que querem uma mudança dramática. E os conservadores não. Eles querem manter as coisas como elas estão. Tá? Apesar de que está mudando um pouco agora, ainda mais com a Eurozona e tudo mais, então está mudando. Que eles estão sendo praticamente forçados a implementar o neoliberalismo. E até o Partido Socialista está começando até a adorar isso. Vamos ver o que vai acontecer agora na Alemanha, que Merkel fez várias concessões para formar governo com o partido centro-esquerda, mas muita gente desse partido, a base desse partido, não ficou muito contente com o fato de que eles formaram governo com a Merkel. Então, dia 4 de março, a gente vai saber o que vai acontecer, se eles vão aceitar ou não vão aceitar. Mas bom, vamos começar. Reaganomics. Yay! Em julho de 81, o Reagan foi na televisão para fazer essa propaganda dele sobre que havia uma recessão e a única maneira dos americanos do país sair dessa recessão é que eles tinham que reduzir impostos para todos. Tá? No caso, seriam 750 bilhões de dólares em redução de impostos para todo mundo, tá? Nos próximos 5 anos, que seria de 81 a 86, ou de 82 a 87, desculpa, que seria quase no final da era do Reagan. E a ideia que o Reagan criou é que era necessário não somente reduzir impostos, mas acabar com regulamentos governamentais e também diminuir as despesas do governo federal, que estava gastando muito dinheiro. Sendo que na época eles estavam fazendo em torno de, acho que era 900 o que? Deixa eu ver. 900 e... onde é que está esse número? A dívida era de 994,8 milhões de dólares, tá? Quando o Reagan começou. Esse é quanto o governo americano gastava. Bom, quando o que o Reagan fez, então, ele reduziu o imposto dos ricos de 70% a 25%, tá? E ele fez isso pensando que, bom, se os ricos tiverem mais dinheiro, eles vão pegar esse dinheiro e vão investir na economia, vão querer investir na economia, o que significa que vai gerar empregos, e quanto mais pessoas estão trabalhando, é como se fosse uma toalha, né? Que a gente está praticamente apertando o mercado, o que significa que quanto mais o desemprego vai abaixando, mais o salário tem tendência de aumentar, porque isso significa que é uma demanda alta para ter força de trabalho dentro da economia. Então essa que foi a ideia, por isso que tinha que cortar impostos, tá? Sendo que não foi o que aconteceu. Esse dinheiro, primeiro, o que aconteceu, o dinheiro que essas empresas e que os bilionários estavam recebendo, eles pegavam esse dinheiro e investiam no mercado, no stock market, para valorizar o valor do estoque que eles tinham. E para melhorar ainda mais, várias empresas, eles dispensaram vários empregados, que significava que o lucro estava cada vez melhor, o que significa que era melhor para quem tinha estoque, né?
com essas companhias, o que significa que o valor subir ainda mais, tá? Então, não deu muito certo. Então, e a classe média praticamente ficou destruída, porque no período de 1980 a 1990, uma pessoa que fazia 110 mil dólares por ano antes do Reagan, eles tiveram um aumento de praticamente 80% no salário anual deles. Enquanto que uma pessoa que estava fazendo em torno de 21 mil dólares tiveram um aumento de só 3% no salário anual deles. Quer dizer, não houve um aumento significativo, né? O que significa que os pobres, que têm tendência a investir em né, empresas locais, em negócios pequenos, eles não iam ter o dinheiro para gastar na economia. Então, e outra também que aconteceu é que a família do 1%, tá? O salário deles aumentaram 73,9%, enquanto que os pobres viram uma redução no salário deles de 4,4%, tá? A dívida dos Estados Unidos, que antes era de 994,8 milhões de dólares, como eu disse no começo, aumentou para 2,6 bilhões de dólares, tá? Isso foi um aumento de 186% durante a era do Ronald Reagan, que foi um presidente excelente, ótimo, né? O salário que é pago por hora, tá? Os empregados viram uma redução de menos 4,5% e 5 milhões de trabalhadores perderam emprego durante a era do Ronald Reagan, que foi considerado o melhor presidente dos Estados Unidos, de acordo com os neoliberalistas, tá? Quando o Bush Senior, o outro senhor, ele chegou à presidência, que ele era vice do Reagan, ele aumentou os impostos porque ele mesmo disse que não estava dando certo, que não era trickle-down economics, não era nem neoliberalismo, era economia voodoo. É acreditar numa magia que não funciona, né? E depois, quando Clinton se tornou presidente, que ele venceu do Bush Senior, Clinton, e ele foi reeleito também, baseado nessa plataforma ele aumentou os impostos para os ricos para 38%. E mesmo assim não foi um aumento muito significante. Bush cortou mais os impostos, e aí tá. Quando Reagan cortou impostos para os ricos, houve uma bolha, houve uma crise, vários banqueiros foram para a prisão. Quando chegou a era do Bush, mesma coisa, ele cortou impostos, houve aquele Enron que teve uma bolha, e também até o Bush levou, né, a administração do Bush correu atrás de alguns banqueiros. E Obama, que teve o poder, teve a possibilidade de fazer algo e resolveu não fazer nada. E a razão por que ele não fez nada é porque, de acordo com o Attorney General dele que era Eric Holder, ele falou, não, eu não vou atrás deles porque eles são o que eles chamam de too big to fail. Se a gente for atrás deles, a economia vai destruir, a gente vai destruir a economia, porque ao correr atrás das empresas, isso significa que não tem como confiar no mercado, o que significa que ninguém vai querer investir, o que significa que não vai criar emprego, o que significa que várias empresas vão ter que fechar e aumentar o desemprego. Quer dizer, iria piorar a situação. Ao mesmo tempo que eles deveriam, na minha opinião, ter ido atrás dos banqueiros, que eu não acredito muito nisso, eu acho que foi uma desculpa, porque Eric Holder também trabalhava para eles, né? Tanto que quando ele saiu, ele foi trabalhar para eles, ele voltou, o escritóriozinho tava lá para ele esperando, né? Mas em parte também faz sentido, porque tanto que tem Deutsche Bank, várias empresas alemãs, que Merkel faz a mesma coisa, Merkel fez a mesma coisa, ela não foi atrás de ninguém, tá? Houve aquele escândalo, mas ela tentou tampar no escândalo com a peneira e resolveu pagar multas, que é exatamente isso que acontece, né? Faz algo errado,
gera uma crise, mas eles fazem isso por mais aquele senso de justiça que a gente quer, né? Ao mesmo tempo, essa justiça só vai ferir a vida dos pobres e das pessoas que trabalham. Ah, então, em parte, é como na época do FDR, as corporações recebiam a morte da corporação. Ele simplesmente acabava com a companhia e colocava outra pessoa em cargo. Ah, há certas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa situação, mas é por isso que eu fiz esse vídeo. Eu queria elaborar um pouco melhor sobre o que eu falei. Eu ia baixar o que eu fiz pra Face e pra YouTube, mas eu falei assim, quer saber, acho que eu vou fazer um outro pro YouTube, porque eu tava tentando ler e prestar atenção e foi coisa de última hora. Então eu resolvi fazer um pro YouTube e eu vou passar pra vocês. De novo, eu agradeço. Tô melhorando, falei menos palavrão, acho que eu não falei palavrão dessa vez. Eu quero agradecer a todo mundo por escutar o que eu tenho a dizer e vamos pra luta, vamos continuar, né, espalhando a verdade, porque eu sei que eles querem vender essa ideia de trickle down no Brasil, que é a ideia do Ronald Reagan, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. E é lógico, essa vai ser ótima pra Globo, né, pros irmãos Marinhos, entre outros. Mas pros pobres e pra classe média brasileira vai ser o pior erro que possa acontecer com a gente. Então a gente tem que educar as pessoas e informar para as pessoas saberem da verdade, porque muita gente gosta de falar, até mesmo se a gente for na Google, fazer Google sobre Ronald Reagan, há muitos sites que estão criando essa fantasia de que a economia do Reagan foi ótima, mas não foi. Ela foi boa para quem era 1%. O 1% foi ótima, né? Que nem teve um aumento de o quê? 80% durante a era do Reagan. Então é aquele negócio, a gente tem que educar, falar, espalhar a verdade, porque isso é ruim, isso é algo que a gente não quer chegar nesse ponto, tá? Porque Reagan, 1980 e até hoje a gente tá sobre essa ideia de que a gente tem que cortar impostos e a gente tem que acabar com o regulamento governamental e que a gente tem que cortar, reduzir o gasto do governo, que isso vai funcionar uma maravilha. Olha se está funcionando na Grécia, tá? Não está funcionando na Grécia, não está funcionando em lugar nenhum onde isso foi implementado. E o Brasil não é um país diferente de todos os países que, por um milagre, de repente se a gente fizer uma macumba ou sei lá, ir para a igreja evangélica e é só rezar, ou seja lá fazer o quê, que vai dar certo, acredite. Não, dá um tempo, não. A gente tem que realmente falar a verdade, a gente tem que educar e explicar. Não, não, não. Não ao neoliberalismo e, que nem eu falei, vamos seguir na luta, gente. Boa noite, obrigada por escutar e até mais, tchau.